Olá, pessoal! Como nós estávamos estudando e estamos vendo na disciplina de ciências sobre a questão da visão, eu trouxe esse vídeo e essa entrevista com o Samuel, na qual vocês perguntaram as curiosidades, as dúvidas, e eu perguntei a ele. Então, todas essas dúvidas que vocês trouxeram no momento ao vivo. Acompanhe esse papo super descontraído e super bacana, além de vocês terem a oportunidade de conhecer o cão-guia dele e saber um pouquinho mais dessa história. Com certeza vocês vão gostar e vocês vão se emocionar, certo? Fiquem então com a entrevista e conheçam mais o Samuca e o Capone. Mas olha que bonita essa paisagem! O home office meu. Show! Muito legal! É, né? Muito aqui é bom. Tem a mesinha aqui com as cadeirinhas, daí eu fiz um suporte aqui que eu consigo prender o celular com um aramezinho aqui, fica bom mesmo. A primeira coisa que eles me pediram é: como é que tu se sente? Sabe? Eu expliquei um pouquinho a tua história para eles, e aí eles, tá, mas prof, se ele não enxerga, ele não... Como é que ele se sente no mundo onde tem um monte de estímulos visuais, né? Mas a gente pode interagir de outras maneiras. Tem o tato, tem a questão de descrever, né, do lugar onde a gente tá. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu se sente, assim. Sim. Eu acho que como eu me sinto é uma forma diferente de perceber o que tem na volta. Pelo fato de eu não enxergar, tu acaba tendo mais atenção a outros sentidos. Então, não que tu aumente esses sentidos, mas a atenção melhora bastante. Então, tu começa a interagir exercitando a atenção. O ouvido é a primeira coisa que tu começa a ficar mais atento ao que tu tá ouvindo, né? Que som é esse? Tá? É um som que vem mais longe. Opa, interrompeu aqui minha imagem. Não tem problema, só voltar ali. Aí, voltou. Então, basicamente, assim, o sentimento é muito de ter que buscar uma forma de adaptar sempre, assim, de superar dificuldades que elas são constantes. Então, existe um sentimento, assim, de tipo, tentar realmente fazer a coisa dar certo, assim, né? E acessar materiais e programas e buscar possibilidades. Então sempre tem essa coisa de foco em buscar o meu próprio bem através das minhas ações. Então tem esse sentimento de estar fazendo isso, assim. É óbvio que tem sim momentos de muita tristeza, muita dor, de lamentar e é uma perda que tu tem, algo que era teu e tu deixa de ter, então dói bastante por uns lados, mas essa dor, essa dificuldade, essa tristeza, ela vem e tu vai aprendendo com ela, daí tu vai encontrando formas de se sentir melhor dentro dessa realidade de não estar vendo. Claro, com certeza, que bacana. E aí, depois disso, tu já respondeu, nessa tua fala, tu já respondeu a pergunta de um monte de alunos, porque eles perguntaram também como tu faz para perceber se tem uma pessoa perto de ti. É realmente por esses outros sentidos mais aguçados, né? Mais assim, mais apurados, que tu tem toda essa percepção. Maravilhoso. Sim. Muito bem. E aí, eles têm a curiosidade, então, depois de saber como é que tu se sente, tu vive, assim, essa questão porque tu trabalha, eu expliquei para eles que tu trabalha, que tu tem uma vida normal como qualquer outra pessoa, sabe? Responsabilidades, né? E aí eles, uma aluna minha disse assim, prof, tá, mas se eles recebem uma correspondência ou uma carta física, como é que tu faz para confiar hoje em dia, né, em alguém para ler essa carta ou essa correspondência, enfim, como é que essa tua confiança na outra pessoa? Então, a correspondência eu procuro sempre usar coisas digitais, né?
porque daí, seja um PDF, eu já consigo ter acesso à informação dele. Um boleto, por exemplo, né? Então, tipo, tem a minha interação com os aplicativos que solucionam vários problemas. Então, procuro sempre que correspondências sejam digitais, então o leitor de tela vai conseguir ler e tal. E se eu tiver mesmo que ler uma correspondência física, tem um aplicativo que é o Prismo. Existem vários, mas é uma tecnologia que chama OCR, que tu consegue fotografar textos físicos e ele transforma em um arquivo de áudio que está escrito no papel, né? Então tem esses recursos. Depois eu posso explicar um pouco mais o que é um leitor de tela de computador e celular e tal. E quando tem que confiar, acaba que tem situações que tu precisa confiar na pessoa. É simplesmente confiar. Sabe? Porque a desconfiança ali, óbvio, tu tem que saber se tu tá num lugar perigoso, se minimamente é que se sentir seguro, sabe? Tem que estar atento a ti, assim. Daqui a pouco tem uma hora que tu vê, assim, por exemplo, passa a máquina de cartão de crédito e tu vê que o cara nem prestou atenção nos botões que ele apertou, assim. Aí, pra garantir, tu já pede, pode confirmar pra mim se o valor aqui tá ok e tal. Daí, tipo, a pessoa já vai... Se tiver errado, ela não vai ter tanto a cara de pau de dizer, não, tá errado, assim. Então, existe, sim, né, essa coisa de a gente, ficar, às vezes, um pouco na mão do outro, assim. Mas, em geral, eu penso que a pessoa que vai me ajudar de bom coração e não vai me gerar um problema a mais, assim, né? Então, tem que acreditar um pouco. É verdade. E conta um pouquinho como é que é a experiência de ir no mercado. No mercado é um serviço da população que ele não é acessível, né? Então não tem uma forma de um deficiente visual conseguir entrar no mercado e conseguir fazer suas próprias compras sozinho. Então, o que acontece, tu costuma ir sempre meio no mesmo mercado, assim, para facilitar, tu já sabe mais ou menos onde estão as coisas, e aí tu vai fazendo amizade com o pessoal do mercado, assim, porque cada dia que tu for, alguém vai ter que te ajudar a ir nos setores, quero pegar X coisa, aí vai lá num lugar, o cara aí pede pra pessoa ver preço, validade, marca... enfim, as informações que tu precisa, aí vai tendo esse acompanhamento mesmo com algum funcionário do mercado, que é legal, assim, porque daí tu já vai trocando uma ideia com a pessoa já se aproxima também da realidade de quem não enxerga, então é um processo construtivo, assim, da mesma forma que a gurizadinha tá com as dúvidas, os adultos às vezes têm mais dúvidas ainda, então essa interação faz parte dessa construção. Claro, que bacana e que legal, né, ter essa... A gente sabe que não tem tanta acessibilidade no mercado, mas que bacana que dá para contar com quem tá lá, né, e quem, vamos supor assim, precisa de tal coisa, então tem toda essa mobilização, né, interna dele. Tem. Às vezes eu admito que depende, tem mercados que tu chega e tu fica ali na frente da porta e as pessoas começam a ter aquele diálogo assim, vai tu atender ele, não, vai tu. O pessoal começa a ficar com essa, sabe? Com essas dúvidas, assim. Então é que é bem engraçado, daí daqui a pouco vem alguém. Mas se mais quando é a primeira vez que tu entra no mercado, ou no restaurante, alguma coisa. Depois o pessoal já começa a ver que não tem tanto mistério e aí relaxa e a coisa começa a fluir um pouco melhor. Muito bem, muito legal. E me conta essa experiência de ganhar o Cão Guia, porque o que mais eles querem saber é como é que o Cão Guia consegue te guiar e te fazer com que... eles querem saber, eu até falei para eles, essa questão, né, que o Capone tinha uma escola antes, né? Então explica um pouquinho, bem breve, bem rapidinho, como é que foi esse processo e o processo que o cachorro também tem que ter antes de chegar até ti. Primeiro tem um desenvolvimento genético em se tratar do cão. A genética,
A genética desses cães são adequadas para um comportamento que ele consiga ter esse nível de atenção para ser um cão-guia. Então, precisa de um pai e de uma mãe com características já voltadas a ter um comportamento mais tranquilo, mais centrado, mais controlado, com mais iniciativa, com segurança. Essas características comportamentais são avaliadas nos pais, então vai ter um cão que já tem uma probabilidade grande de ter aptidões para ser um cão-guia. Ele fica 2 anos em treinamento, sendo o primeiro ano em geral, numa família socializadora, que é uma família voluntária que convive. Opa. Saiu a imagem, mas aí agora voltou. Isso voltou. Aí, tá tudo certo. Convive com esse cão por todas as áreas comuns que eles leva para shopping, leva para andar de escada rolante, elevador, para desde filhote o cão já ir se acostumando com essas estruturas para humanos, né? E aí depois ele passa em média uns 8 meses aí em treinamento de entender que ele vai guiar uma pessoa, que daí ele vai aprender a parar na frente de obstáculos, e é tudo por um treinamento de cão, sabe? Ele faz, se ele acerta, tu recompensa, se ele erra, ele não tem recompensa, né, de petisco, né? Então, tipo, vão treinando na base de muitas repetições, né? E aí, tipo, até ele entender o que é direita. Ele fala direita para ele vai, quando ele acerta, ele é recompensado. Então é assim, mais ou menos, que a grosso modo, como é o treinamento, né? Bem mais complexo que isso, mas para conseguir o cão-guia eu fiquei 6 anos em fila de espera. É um projeto, uma ONG, a Ellen Keller, né? Então tu fica em espera até conseguir a tua possibilidade de ter. Então como é uma ONG, tu estando mais próximo do recurso, a tendência é aumentar a possibilidade de tu conseguir, e foi um dos motivos que eu vim para Floripa também, foi para estar mais próximo do recurso, que aqui em Balneário Camboriú é escola. E depois, quando tu recebe o cão-guia, tu fica 1 mês em treinamento com a escola, num retiro, tu dorme num alojamento que tem lá e tal, e aí tu vai aprendendo todos os comandos, são mais de 70 comandos, assim. Nossa, e como é que tu faz para, dentre esses comandos, quais são os que tu mais usa? Tipo, 2, assim, que tu mais usa no teu dia a dia com ele? Em relação a comandos, tem uma coisa legal que é o ponto que existem comandos para tu pedir coisas, comando para tu dar ordens, comandos são específicos. Um que usa muito é o em frente, tem que ser nesse tom, que daí quando ele tá parado ele vai começar a andar, né? Aí ele começa a andar ali, aí tu usa muito de direita, esquerda, para, e aí esses são todos os comandos que tu tem que ser um pouco mais firme na fala, né? Que são ordens: direita, esquerda, aí em frente é um pedido, tá pedindo pro cão, aí é um em frente. Então se tem muito do tom, o lance do comando com o cão é muito o tom que tu fala com ele, não a palavra em si. Então tu não pode dizer em frente, ele não vai, ele quer que tu peça para ir em frente, sabe? E daí tem alguns pedidos de estímulo, por exemplo, quando é para ele procurar, ele é treinado para procurar várias coisas, tipo assento para sentar, caixa eletrônico, lixeira. Daí tu vai falando, procura o assento, procura o assento, até ele... óbvio que a pessoa que não enxerga tem que ter uma noção se há um banco lá ou não, às vezes alguém falando, ou às vezes a tua própria percepção de ter passado um dia ali, ter lembrado que ali tem um banco próximo ou uma lixeira, por exemplo. Então daí tu vai lidando dessa forma, assim. Claro, o trabalho não é só do cão, né? Não é só do Capone, ele é das duas partes, né? É uma dupla. O cão sozinho ele não faz nada. Ele precisa de um bom condutor. É como se fosse um veículo. Se tu não der direções e trocar as marchas na hora certa e
botar gasolina, né? Tipo, é um animal ali que tu tem que estar sempre interagindo com ele, porque ele tem todas as emoções. Ele se assusta quando tem outros cães junto. Até ali no canal tem o penúltimo vídeo que eu coloquei, tem dos cachorros, como é a interação com os cachorros quando a gente passa numa rua, assim. Então tem muita distração, tu tem que trazer a concentração, a tranquilizar ele, porque ele tem essa questão de assustar. Às vezes ele tá eufórico também, às vezes precisa tentar pedir para ele ir mais devagar ou mais rápido quando ele tá muito preguiçoso. Então tem tudo isso. Muito bem. Eu vou colocar junto nesse material que eu vou elaborar para as crianças um vídeo na qual tu tá numa trilha e o Capone te ajuda a desviar de um galho de árvore que tá muito em cima, que eu achei muito, muito assim, ó, muito interessante a rapidez e a sutileza que ele desvia, né? Ele faz um movimento leve pro lado e tu desviou do galho. Muito bom, gordo. Tá aí, Cacubai. Cacubai. Muito bom, gordo. Vamos lá, cara. Upa. Sem exagerar a velocidade ainda, tá? Não te emociona. Ó, te levou pra direita por causa de uma raiz enorme na esquerda. Muito bom, Capone. Ele vai pra direita. Muito bom, cara. Um caminho. Tirou de uma árvore na esquerda que tava na tua cabeça. Bom, gordo. Interação. De novo vai diminuir que tem uma raiz grande. Isso. Te puxou para a esquerda por causa de uma raiz de novo. Tem várias raízes aqui, ó. Ele tá diminuindo por causa das raízes. Vai lá, vai. Nossa, cara, se treinar. E aí eu queria entender como é que o cachorro ele consegue ter essa percepção, se na hora dele ser treinado eles te explicam da questão de desviar desses lugares, desses objetos. Sim. Isso é o trabalho de ombro direito que chama, que é o cão entender que o espaço dele não é só o dele, é o dele até o fim do ombro de quem ele está conduzindo, né? De quem ele está guiando, no caso. Então tem esse ponto. Isso é uma das coisas mais difíceis de fazer um cão guia aprender. Eu não sei te dizer quais são as técnicas específicas, mas existe um processo que ele vai entendendo isso na mente dele, na cabeça do pensamento do cachorro. Ele sabe que o espaço que ele precisa é além do dele. Então, tanto é que no início ele vai aprendendo a largura do meu ombro, ele vai aprendendo a altura do fim da minha cabeça. No início do treinamento ele não tinha tanta noção da minha altura. Hoje ele já tem convicção, ele sabe onde eu vou bater a cabeça ou não. No início tu bate um pouco a cabeça teu cachorro. Mas eu achei que passava e não passava, dava bem justo, né? No início é assim. Aí depois vai aprendendo, ele vai vendo, não, aqui se lá antes ele bateu a cabeça, aqui ele também vai bater, daí ele já faz essa relação, sabe? Que bacana! E agora a gente quer ver o cachorro, né? A gente quer ver se ele tá Vem, perto Capone! de... Vem, Capone, aqui, garoto! Acho que ele tá lá dentro, mas ele já vem. E quando tu chama ele prontamente já segue aonde tu tá. Já. Aqui, garoto. Eu chamei, ele tá aqui. Deixa eu pegar o telefone aqui. Olha ali o Capone, mas que legal! Capone, manda um abraço para as crianças aí, Capone, manda.
Ele é grande, né? Ele é É. bem grande. E aí, quando ele tá muito Senta, longe, Sim. quando ele tá muito longe, tu usa o que pra chamar ele? É um apito, tem um apito. Até agora eu não tô com ele aqui, mas é um apito quase que nem de juiz de futebol, assim. E aí ele é treinado para voltar nesse som, assim. Que legal! Samu, bota a tua câmera um pouquinho mais pra direita. Deixa eu ver se a minha direita é a tua direita. Não, pro outro lado. Aqui. Isso, ele até usa uma coleira da questão, né, do Ellen Keller, que é a escola, né, a escola que ele vai. Isso. Daí tem meu telefone ali registrado e o nome dele, todas as informações dele. Que legal, muito bom. Samuel, eu só De pé, queria garoto. agradecer por mostrar o Capone, Imagina. por contar um pouquinho da tua experiência, de conseguir o cachorro, de conseguir, então, fazer com que essa dupla Capone e Samuel dê certo, né? E que bom que tá dando certo. Muito obrigada mesmo. Valeu, Vivi. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente poder trocar essa ideia, porque é dessa forma que a gente constrói as coisas. As crianças precisam saber dessas realidades, como funciona, e aproximar essas realidades do mundo delas, né? O máximo que for possível. Então esse tipo de movimento é muito positivo para todo mundo, assim. E se as crianças ficarem ali com dúvidas e tal, e quiserem perguntar, pode ser ali pelo canal, pelo Facebook, ou direto por ti aí, pode ficar à vontade que a gente vai sempre se ajudando, né? No que der a gente se ajuda. Com certeza. Obrigado, eu até já disse para eles para entrarem lá no Toca Samuca, no teu canal, né? E lá tem um monte de ideias e um monte de experiências muito bacanas. Isso, vai ser legal para eles, vão gostar. Com certeza. E tem lá umas aventuras. Literalmente várias aventuras, né? Muito legal. bom. Que bom, Samuel. Fico bem feliz. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do teu tempo comigo e com eles também. Não, show, eu que agradeço aí. Vamos falando que precisar, tamo aí. Então tá bom. Obrigadão. Valeu.